que acontece? De maneira espontânea, o povo se revolta nas ruas em novembro daquele ano. Porque é aprovada uma lei para vacinação obrigatória contra a varíola. Tanto que é daquela época que surge o termo... eu vou esquecer desse termo também. Ditadura sanitária. Ditadura sanitária, remando daquela época. E o povo se revolta nas ruas. Só que, quando eu digo revolta, eu não estou dizendo pessoas chutando latas de lixo. Eu estou dizendo pessoas incendiando a cidade. Nada desse paralelo se repetiu na nossa história. A cada dia que passava naquele mês de novembro, a situação ia piorando. Só que, estranhamente, alguns militares do exército eram presos durante algumas dessas ações, mas não estava se entendendo muito bem o que estava acontecendo ali. Chega-se lá pelo dia 11 de novembro. A situação vai piorando muito, mas muito mesmo. Existia um grupo, o Centro Operário, onde vários militares iam se reunindo, alunos da Escola Politécnica e alunos da Escola Militar da Praia Vermelha. E eles iam a esses eventos. Existia um ar de conspiração constante no país. Mas ninguém entendia muito bem o que diabos está acontecendo. A situação chega num ponto de inflexão tão grande que de Copacabana, com os lampiões incendiados, ao centro do Rio de Janeiro, com as ruas completamente devastadas, não parava essa revolta. Então, uma bela noite, Lauro Sodré e alguns dos seus asseclas se reúnem no Clube Militar. O que eles queriam fazer? No dia 15 de novembro, ocorreria desfiles em prol do golpe de 89. Qual era a ideia? No dia dos desfiles, vamos sublevar as tropas e dar um golpe de Estado no Rodrigues Alves. Só que qual era o problema? A situação avançou tão rápido e tudo estava tão fora de controle que o momentum, por assim dizer, podia passar se eles esperassem muito até o 15 de novembro. Então, antes, 14 de novembro, eles decidiram agir. Eles tentam tomar a Escola Politécnica. Quem era o comandante da Escola Politécnica, se me pergunta? Era o Hermes da Fonseca. Nosso futuro presidente do Brasil. E acredite se quiser, ele atua para debelar o golpe. Porque eu sinceramente não sei o porquê. Talvez por algum tipo de noção de poderia prosperar mais à frente, caso o exército enveredasse por um caminho pró ele, não pró Lauro Sodré. Isso até eu vou destacar posteriormente, como Hermes da Fonseca subleva Lauro Sodré em muitos sentidos. Então, quando as tropas são colocadas na rua, tropas essas da Escola Militar da Praia Vermelha, essas tropas avançam até o Palácio do Catete. Eles querem tomar o Palácio do Catete, prender Rodrigues Alves e etc. E um dos membros dessa revolta era o irmão do Benjamin Constant, o General Constant. Que coisa maravilhosa. Impressionante como os canalhas prosperam na vida. Muito bem. Quem era o comandante de toda essa questão? Lauro Sodré era a figura de frente, assim como alguns outros generais e militares prominentes que o auxiliaram nisso. Só que quando eles chegam nas imediações do Palácio do Catete, nós testemunhamos uma das batalhas mais patéticas da história do Brasil. Por quê? Quando eles vão avançando, eles descobrem que alguns outros quartéis que eles queriam apoio não os apoiaram. Então eram o quê? 600 homens ali avançando no Palácio do Catete. 600 jovens tenentes. Quando eles chegam nas imediações, se defrontam com as tropas do general Silva Piragibe, começa uma troca de tiros. Só que os lampiões da rua estavam todos estourados, então era um breu desgraçado e ainda estava chovendo. Então existem registros do Bertoldo Klinger, posteriormente se torna general, que eles atiravam em si mesmos em dado momento. Que patético, ridículo. Só que o que torna tudo mais patético ainda? As tropas legalistas, que eram as tropas do governo, elas fogem, mesmo estando em maioria, e retornam para as imediações do Palácio do Catete. Só que mesmo assim, as tropas
da Escola Militar da Praia Vermelha também recuam, porque não tem condição de fazer absolutamente nada. Elas voltam para a escola. Em outro ato muito irônico da nossa história, a escola é bombardeada por navios da Marinha, algumas lanchas da Marinha. E o principal navio que bombardeou a Escola Militar da Praia Vermelha se chamava Deodoro. Maravilhosa a ironia da história. A situação é debelada. O Lauro Sodré, o homem providencial, aquele que levaria o Brasil ao futuro, fugiu do campo de batalha, é preso alguns dias depois. Em outra ironia maravilhosa da vida, ele é preso num navio chamado Floriano. É impressionante as ironias desse evento. Só que aí, veja bem, estavam presentes nesse ato de sublevação pública centenas de oficiais, de aspirantes oficiais, melhor dizendo. E eles queriam assassinar o presidente da República e queriam instituir uma ditadura no país. Como, é óbvio, Rodrigues Alves reagiu e expulsou todos eles do exército. Justo, muito justo. Só que o que foi que aconteceu? Quem volta na nossa gloriosa história? O Rui Barbosa. Olha ele de volta na história. O Rui Barbosa, ele começa um trabalho dentro do Senado Federal para anistiar todos aqueles que perpetraram os atos da revolta da vacina em 1904. Isso já estamos em 1905. E ele tem sucesso. Todos aqueles canalhas desgraçados que tramaram contra o governo foram trazidos de volta para o exército. Dentre eles, Euclides Figueiredo, Eurico Gaspar Dutra, Bertoldo Klenger e tantos outros, que vão se tornar peças-chave muito relevantes posteriormente na história do Brasil. Só que, infelizmente, o nosso tempo está esgotando, por incrível que pareça. Já foram quase 3 horas. Não é possível. Já... Né? São que horas agora? 6 para 6. Vamos ver se tem alguma pergunta. Caramba! Você falou quase 3 horas aí. Eu jurava que tinha sido 1h30 no máximo. Vamos lá, temos aqui o Geraldo Belicanta. Ele pergunta: como se deu o fim da monarquia de Napoleão e finalmente a República da França foi constituída? Tá, isso foge um pouco do tema, mas basicamente Napoleão fracassa em sua investida para tomar a Rússia. Essa investida acaba custando a vida de mais de 500 mil de seus homens da sua coalizão da Grande Armée. Agora que eu vi que eu estava olhando para lá. Da sua coalizão da Grande Armée. Ele acaba perdendo um apoio imenso do escopo do seu exército. Ele é exilado na ilha de Elba. Aí volta para o seu famoso governo dos 100 dias. Fracassa na Batalha de Waterloo, onde ele é derrotado por tropas prussianas e britânicas do general Wellington, que ironicamente tem hoje um prato muito famoso, o Bife Wellington. Bife Wellington. E posteriormente ele seria exilado na ilha de Santa Helena. Aí volta a monarquia Bourbon, se eu não me engano é Luís XVII, Luís XVIII. Se mantém durante um tempo, até mais ou menos a década de 1840, acontece, aí tem a eleição de Napoleão I como primeiro presidente da França. Aí, como um bom Bonaparte, ele derruba aquela módica república, funda um império. Aí vem a Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana é maravilhosa, o imperador é preso nas primeiras semanas de guerra, Napoleão III. A república, o Império Francês de Napoleão III cai. Aí vem o advento da República Francesa, que vai ser uma desgraça completa. Vamos para a segunda. Aí a gente tem aqui o Matheus. É possível restaurar a monarquia de alguma forma? Ainda faz sentido? Eu queria tanto falar disso. Sim, é possível restaurar a monarquia do Brasil. Só que toda vez que eu ouço alguém falar de restaurar a monarquia no Brasil, a pessoa está querendo dizer trazer um Orleans e Bragança para ser rei ou imperador do Brasil de novo. Eu prefiro ser governado pela Janja do que governado por um Orleans e Bragança de novo. Como eu destaquei aqui, todos eles, em graus diferentes na história, viraram as costas para o povo brasileiro. Então sim, seria até interessante se o Brasil tivesse uma figura monárquica pujante na sua liderança. A monarquia sim restaurava, a história nos mostra tantos eventos onde isso aconteceu,
Mas não com Orleans e Bragança, pelo amor de Deus. Próximo. A gente tem aqui um comentário, né? Do Jorge Murilo, defensor de Castro Menezes. Aqui em Belém, a principal avenida leva o nome do Almirante Barroso. Show de bola. O senhor vê, pelo menos, em alguns casos, certas figuras proeminentes, especialmente da Marinha, acabam conseguindo algum tipo de representatividade, apesar de muito menos do que merece. Tem uma estátua muito bonita do Almirante Barroso ali na Praça Paris, no Rio de Janeiro, em homenagem a ele e aos seus seus marinheiros da Batalha Naval do Riachuelo. E temos mais uma aqui do Matheus. O que exatamente foi a questão militar? Por que o imperador não deu mais prestígio ao exército imperial? No caso, não é a questão militar, foram as questões militares. É meio longo para explicar, mas basicamente existiam militares do exército que propagavam teses contra o império na mídia, o imperador reage de algum modo contra isso, impedindo que militares dessem esse tipo de opinião mais enfática, e no que tange a importância, pelo amor de Deus, boa parte dos ministros mais relevantes do império foram militares. O que o exército queria não era algum tipo de aporte. O que o exército queria, no final das contas, era tomar o poder no Brasil. Não estamos falando de um grupo lógico. Lembre-se, estamos falando de um grupo, na época, formado por poucas dezenas de milhares de homens. Nós não vamos ter tempo de falar isso hoje, mas, por exemplo, na Guerra do Contestado, que acontece perto da Primeira Guerra Mundial, o Exército Brasileiro não é formado nem por 20 mil homens. Então, estamos falando de um grupo pequeno e uma coisa muito importante que eu esqueci de destacar. O patriotismo do Exército Brasileiro chama-se corporativismo. Os militares do Exército não amam o Brasil, eles amam seus gordos soldos, eles amam suas belas e maravilhosas, seus maravilhosos trabalhos como adidos no exterior em alguma embaixada. Então, isso é muito importante ser destacado. Não estamos falando de pessoas com espírito patriótico, estamos falando com pessoas com espírito corporativista. Muito bom. Ok, nós vimos aí, por isso que ainda tem um material para uma segunda parte de 3 horas, né? Não, sinceramente, nós paramos aqui na revolta da vacina, né? Acho que temos material por mais umas 15 horas. Só o Vargas rende um dia inteiro. Só o Vargas vai o dia inteiro. A gente tem que falar do tenentismo. Isso. Não, só para tentar deixar as coisas minimamente redondas, para quem tiver curiosidade, esse evento da Escola Militar da Praia Vermelha em 1904, ele vai descambar nos anos 20, na revolta do Forte de Copacabana, um evento muito determinante na nossa história, onde figuras como Eduardo Gomes, que é o maior terrorista da nossa história e hoje é a principal figura da Força Aérea Brasileira, vai entender a Força Aérea também. Esse evento bebe diretamente do que aconteceu em 1904. E outra, para quem tiver... Que é totalmente esquecido esse levante. Isso. Aí. E para quem tiver curiosidade, para entender a amplitude do poder dos militares na nossa história, leiam a biografia do Lira Neto sobre o Getúlio Vargas. E nessa biografia, um dos membros da Junta Provisória Militar que entrega o poder a Vargas em novembro, general Tasso Fragoso, ele diz enfaticamente para o Getúlio Vargas: você é o herdeiro de Deodoro da Fonseca. Isso diz muito sobre o Exército. Muito bom. Muito obrigado aí, Wallace, por essa aula aí. Vamos marcar aí para você voltar e para a gente continuar esse assunto. Não, sem brincadeira. Eu juro pro senhor, eu achei que... Juro, eu não tô... Eu achei que tinha passado 1 hora, no máximo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.